Já começamos a gravar. Hoje, a nossa ideia aqui, então vocês já estão vendo a minha tela, nós vamos começar a falar um pouquinho de teoria de filas, tá? Então, eu vou fazer alguns apanhados. Eu tenho seis materiais aqui, PDF, aqui, que já estão na plataforma, e eu vou fazer algum apanhado com relação a eles, explicando por que das coisas, que a gente está preparando todo um terreno, tá? A gente teve duas aulas de uma revisão estatística e revisão conceitual de probabilidade, para que a gente possa preparar o material agora tecnicamente. Hoje eu vou passar algumas coisas já mais técnicas para vocês entenderem por que que a gente faz isso, para começar a entrar no mundo da simulação, para resolver problemas, ou pelo menos tomar decisões baseado em simulação, tá? Então, nós vamos falar hoje um pouquinho do Input Analyzer, que é uma parte até limitada, mas uma parte gratuita que tem no software Arena, que vocês vão poder baixar da internet sem problema nenhum, tá? Então, eu vou ter dois materiais aqui, vou mostrar para vocês esses dois materiais. Aí eu vou falar um pouquinho para vocês de variáveis aleatórias, né? Como é que gera essas variáveis aleatórias. Isso aqui vai servir de base para que vocês entendam lá na frente, quando a gente estiver fazendo a simulação, como é que funciona e por que que depois de uma simulação feita com todos esses processos, com todas essas etapas da simulação que a gente vai começar a ver hoje, nas próximas, todas as outras aulas, a gente vai sempre repetir isso. Por que que eu posso botar a mão no fogo de uma simulação e dizer assim, olha, vai acontecer uma coisa muito parecida com essa aqui da simulação. Então, eu tenho mais garantia no momento em que eu domino aquilo que está acontecendo por trás do software, por que que está fazendo, eu tenho garantia de afirmar aquilo que eu quero afirmar. E aí, o meu embasamento técnico para tomar uma decisão, ela fica fundamentada na teoria correta, tá? Então, falar um pouquinho de funções geradoras de variáveis aleatórias, que tem tudo a ver com a gente viu até agora, com definição de variáveis aleatórias, com distribuição de probabilidade, tá? Então, eu vou mostrar dois arquivos para vocês aqui. E aí a gente começa a falar um pouquinho de teoria de filas hoje, tá? Então, hoje eu vou passar a parte teórica de teoria de filas para vocês. E na semana que vem nós vamos trabalhar com elas. Então, semana que vem a gente vai só fazer exercício baseado em teoria de filas no Excel, tá? Eu vou fazer no Excel. Quem quiser usar outro software, usar o R, usar outros softwares de programação, fiquem à vontade. Eu vou fazer no Excel, porque é uma ferramenta que está disponível para a maioria de vocês, tá? Então eu vou falar um pouquinho de teoria de filas hoje, tá? Então vamos lá, vamos começar. O que que o Input Analyzer é? Tá? Uma vez que eu tenho um conjunto de dados, então lá na lista 1, eu passei para vocês um exercício assim. Faça o gráfico de 6 distribuições de probabilidade, 3 discretas e 3 contínuas. E só falei isso para vocês. Então vocês quebraram a cabeça, foram atrás, viram vídeos, e aí pegaram um conjunto de dados e tentaram fazer esse gráfico. Em algum momento, algum aluno perguntou assim, não, professor, eu vou gerar lá variáveis aleatórias lá para fazer o gráfico. Eu falei, olha, cuidado, que não é bem assim que funciona. Tá? Porque se você colocar o aleatório entre lá no Excel, você vai gerar ela dado uma distribuição de probabilidade. Muito bem. Então, a gente precisa de alguma maneira, de alguma forma, fazer um teste para ver se aquele conjunto de dados que eu tenho, ele segue a distribuição que eu estou achando que segue. O que eu quero dizer com isso? Existem testes estatísticos, né? O mais famoso, mais simples dele é o teste Q-quadrado, e talvez o mais famoso que tem é um teste chamado Kolmogorov-Smirnov, tá? Se a gente estivesse numa aula presencial aí, talvez a gente fizesse a continha na mão, no quadro aí, ou talvez eu deixe para a aula que vem para fazer isso. Mas neste momento aqui nós vamos usar o Input Analyzer, que tem esses testes estatísticos já programados, tá? O Input Analyzer é um software integrado ao software Arena, que é um software específico de simulação.
que não é aquele que a gente vai usar, que é o Simulate. Mas esse Input Analyzer, até uma certa quantidade de dados, ele é free, ele é gratuito, tá? Pelo menos era até semana passada. A versão que eu tenho aqui, ele é gratuito até uma certa quantidade. E aí o que você faz? Você vai pegar esses dados, da onde que vêm esses dados? E aí a gente vai começar a entender um pouquinho a simulação desses dados. Imagine que vocês estão fazendo lá um processo de... Vamos pegar assim, eu trabalho com a parte burocrática de uma empresa e eu quero saber se a minha equipe de contratação, por exemplo, de RH, dentro de um processo que está recebendo currículos, está fazendo todas as etapas de uma maneira adequada, se a minha equipe está do tamanho adequado, se a velocidade está do tamanho adequado, se eu preciso de mais recursos, eu preciso de menos recursos. Então, uma coisa que a gente tem que fazer um teste é verificar de qual é o intervalo de tempo que está chegando currículos para a gente analisar, tá? Então, eu tenho que fazer essa medida. Ou seja, eu vou lá e vou começar a medir. Chegou um certo currículo, eu vou registrar essa hora. Vou contabilizar quanto tempo tenho até o próximo chegada de currículo. Chegou o próximo currículo, eu tenho um intervalo de tempo aqui. Aí, chegou o próximo currículo, tem um segundo intervalo de tempo. Chegou o próximo, eu tenho um terceiro intervalo de tempo. Esses intervalos de tempo entre chegadas de currículos ou entrevistas, etc., é a geração dos dados que eu estou falando. Passamos, vou analisar o currículo. Então, eu vou ter lá uma série de etapas. Então, eu tenho um processo que eu tenho que fazer. Primeiro eu faço isso, depois eu faço aquilo, depois eu faço aquele outro. Naquele primeiro processo, eu vou pegar o primeiro currículo e vou fazer aquele primeiro processo. E vou medir o tempo daquele processo. Comecei a fazer. Bato lá no relógio, vazo o tempo, faço o que eu tenho que fazer, faço a análise que eu tenho que fazer. Esse processo eu demorei 15,3 minutos. Pego o próximo currículo, bato no cronômetro. Esse aqui eu demorei 12,9 minutos. Pego o próximo, 22,1 minutos. E assim por diante. Tem um conjunto de dados de tempo para fazer o processo 1, por exemplo. Então, é esse conjunto de dados que eu estou falando para vocês, essa medida. Essa medida, ela é... Vamos colocar aqui embaixo que é a distribuição normal para vocês irem olhando. Essa medida é justamente esse conjunto de dados que a gente associa a processos. Então, a primeira fase que eu tenho para fazer a simulação é desenhar esse processo, esse fluxo, esse mapeamento do processo, compreender como é que as informações transitam entre elas, mensurar, medir isso, e aí por isso que a gente aprende a fazer amostragem, tá? Então a gente vai fazer uma amostragem, pega essa amostragem. Essa aquisição de dados, ela pode ser, eu posso ir lá e fazer a medição efetivamente, ver o registro de hora no sistema, fazer a medição com um cronômetro, fazer uma contagem, ou eu posso entrar no sistema e baixar esses dados, o que é hoje em dia mais normal, porque geralmente a gente tem um sistema associado a esses processos, eu vou lá no meu banco de dados e faço o download lá daquele conjunto de informações e faço os tratamentos devidos estatísticos para chegar nesses tempos que eu quero, nesses tempos ou nessas medidas que a gente precisa. Uma vez que nós temos essa medida, é isso que nós temos que fazer no passo seguinte, que é, eu vou lá, vou usar um software como, por exemplo, o Input Analyzer. Aqui até na lista, vocês vão ver aí, 10 horas já vai estar disponibilizado para vocês, já agendei. Eu falei que vocês podem usar o Input Analyzer, a versão gratuita, ou vocês podem usar algum outro software que faça isso, gratuito. O RStudio, por exemplo, tem isso, mas aí vocês vão ter que aprender com o tutorial sozinho. Não é difícil, mas ele requer um certo tempo aí para instalar e aprender. Mas tem também lá no RStudio, tá? O Input Analyzer é bem simples, a gente já vai ver aqui daqui a pouquinho como é que funciona. Aí, uma vez que você colou os dados lá, vai apertar um botãozinho e ele vai dizer para a gente, ele vai retornar para a gente, ele vai fazer todos os testes estatísticos
programados lá, que você selecionar, para dizer se a distribuição é normal. Então, ele vai criar o histograma, que a gente não fez ainda a lista de exercício histograma, a gente vai fazer um pouquinho mais para frente, tá? Na mão, então ele vai criar o histograma e ele vai fazer um teste estatístico para dizer se essa distribuição normal é aderente a esse histograma. O que é esse histograma aqui? Só lembrando, então, isso aqui é a medida, tá? Então, vamos dizer lá, por exemplo, aquele que eu falei dos tempos de chegada. Eu vou lá e vou medir entre 12 e 13 minutos. Imagine que seja essa barra aqui. Quantos processos aconteceram entre 12 e 13 minutos? Aconteceram aqui 17. Então, no eixo X são os intervalos que eu quero dar. Então, seja um valor específico numa distribuição discreta ou o intervalo, por exemplo, entre 12 e 13 minutos, numa distribuição contínua. Beleza? Entenderam isso? Para cada um dessas contagens, seja um valor numa distribuição discreta ou um intervalo numa distribuição contínua, eu vou fazer a contagem e faço um gráfico de barras. Isso é o histograma. Tá? Essa contagem vai me dar um gráfico, se for uma distribuição normal, parecido com isso. Tá? Parecido com esse sino aqui. E aí esses testes, o Kolmogorov-Smirnov, o Q-quadrado serve mais para normal, mas o Kolmogorov-Smirnov tem outros testes também, que ele vai retornar essa estimativa dessa curva aqui. E ele vai nos trazer a seguinte informação, olha só, esses dados que você fez gera um histograma desse formato e é uma distribuição normal, então faz um teste de hipótese dizendo, ele faz assim, o teste de hipótese isso aqui é uma distribuição normal? Se ele aceitar, ele fala assim, aceitei a hipótese de ser uma distribuição normal. Então, ele retorna para nós os parâmetros dessa distribuição. Numa distribuição normal, existem dois parâmetros, a média e o desvio padrão. Então, ele vai dizer assim, isso aqui segue uma distribuição normal com média. Aí ele vai pegar a média lá, vai calcular a média. Como é que calcula a média? Normal. Essa média normal que a gente tem. Com média 14,4 minutos e desvio padrão de 3,7 minutos. Ele vai retornar para nós esses parâmetros. Então, ele vai identificar automaticamente, ou melhor, o software serve para isso, tá? Se a distribuição é normal, se é uma distribuição beta, e aí vai ter uma série de parâmetros na distribuição beta, se é uma distribuição uniforme, perdão, deixa eu só colocar aqui no uniforme, essa distribuição aqui é uniforme. Então, aquele gerar o aleatório entry do Excel, ele gera uma distribuição desse sentido aqui, ó. Por isso que eu falei, eu quero fazer um gráfico de uma distribuição normal. Mas se eu colocar valores aleatório entry, nunca vai dar uma normal. Vai ser uma distribuição uniforme. Tudo bem? Uma distribuição triangular. Então, a distribuição uniforme, ele vai ter somente dois parâmetros, o menor e o maior. Nós já vamos falar isso com mais detalhes nas outras. Pode ser uma distribuição triangular, que vai ter três parâmetros, o mínimo, o máximo e a moda. Tá? Então, ela pode ser uma triangular para a esquerda, um triângulo assim, pode ser uma triangular para a direita, um triângulo assim, ou centralizado. Uma exponencial vai ter um formato, um histograma nesse sentido. O Input Analyzer traz para nós esse gráfico, traz para nós essa distribuição, traz para nós esse parâmetro, tá? Então, agora a gente vai ter que usar essa aqui, uma distribuição Erlang, essa aqui é bem importante aqui para atendimentos, tá? Atendimentos telefônicos, por exemplo, se você trabalha numa empresa que tem algum tipo de sistema de atendimento... Como é que fala, gente? Aquele que você tá com dúvida e liga lá, como que é? Sempre esqueci, eu esqueci o nome agora, me fugiu. Saque? Rock, não, tipo saque. Saque, assim, suporte. Tipo, suporte, obrigado, isso aí. Suporte, me fugiu a palavra. Então, se eu tenho alguma empresa que tem um sistema de suporte, o tempo de atendimento do suporte geralmente é uma distribuição Erlang, tá? Ela aceita bem. Distribuição Gama, parece muito com a Erlang. Então, para isso que serve o teste. Ela é muito sensível para ficar vendo a olho, né? E aí, imagine se eu tenho um processo, eu tenho, sei lá, 15, 20, 50
processos que eu medi, ficar no olho fazendo esses histogramas é um trabalho hercúleo, né? Então, não vale a pena. Né? Vocês vão ver log normal, muita distribuição vai seguir a log normal, Viable e assim por diante, tá? Então, aqui tem como usar o Input Analyzer, tá? E aqui tem um pouquinho a cara do Input Analyzer, tá? Apesar que aqui está um pouquinho mais voltado para o Arena, tá? Esse aqui é o Arena, nós não vamos usar o Arena, eu só quero mostrar para vocês que existe aqui dentro do Arena a parte estatística, e esse aí é gratuito, tá? A versão gratuita vocês podem baixar e usar, inclusive do Arena, vocês podem baixar e usar, tá? O professor Frega usa o Arena, eu uso o Simulate porque a Federal tem a senha do Simulate. Então, a gente tem alguns recursos a mais no Simulate do que no Arena Free, embora ele atenda totalmente aquilo que a gente está disponível a usar, tá? Então, aí dentro da caixinha aqui tem todo como é que vocês usam o Input Analyzer, tá? E aí, uma vez fez isso, ele vai seguir lá, vai dar os resultados que a gente precisa, tá bom? Então, o Input Analyzer está aí, essas duas ferramentas. Tem bastante material na internet sobre isso. Beleza, então, foi. Então, agora eu vou falar um pouquinho de geração de variáveis aleatórias. Para que serve isso? Então, qual que é o passo seguinte? Primeiro passo, ainda a gente não formalizou, não se preocupe, nas próximas aulas a gente vai formalizar. O primeiro passo é ir lá, desenhar o processo, tá? Desenhar o processo, fazer a medição daquilo que eu quero medir em cada processo, se é tempo de chegada, se é o tempo de atendimento, o que é em cada um dos processos, tá? Compreendi, então, essa dinâmica, vou pegar cada conjunto de dados desse e vou tentar adivinhar não, né? Vou tentar descobrir, provar, mostrar qual é a distribuição de probabilidade associada a cada conjunto de dados que a gente fez. Para cada um deles, para cada um deles. Para cada um deles. Porque não... Aonde que está o erro? O erro está... Imagine que eu tenho uma distribuição uniforme de um certo processo, tá? O que eu quero dizer com isso? Imagine que eu tenho lá o descarregamento de um caminhão, segue uma distribuição uniforme entre 30 e 50 minutos. Ou seja, o que eu quero dizer com isso? 30 minutos, ou 31 minutos, ou 32 minutos, ou 33, até os 50, tem a mesma probabilidade de ocorrência. Ou seja, se eu pegar aqui, ó, entre 30 e 50, eu vou ter 21 informações, certo? Entre 30 e 50, 21 informações. 30, 31 vai dar 21. Se eu pegar 1000 caminhões, a tendência é que 1 sobre 21 desses 1000 caminhões, ou 1000 sobre 21, essa quantidade de caminhões, vai ter um tempo de 30, aproximadamente 1000 sobre 21 caminhões, um tempo de 31 minutos, 1000 sobre 21, 32 minutos. Então, isso é um comportamento. Se eu olhar, chego lá, pego os dados, pego uma média, um desvio padrão, e aí quando eu for simular, eu gero um valor aleatório seguindo uma distribuição normal, imagine que a média, isso vai dar lá 40, porque é uma distribuição uniforme, a média vai dar 40, o desvio padrão vai dar gigante. Mas mesmo assim, a média, ela tem, lembra do gráfico normal da aula passada? A média, um desvio padrão para cima e para baixo, eu estou ali com 60 e poucos % de todos os dados. Ou seja, eu tenho uma maior chance de probabilidade de sortear um número, lá na minha simulação, de gerar um número próximo da média. E aí os valores extremos da normal, eu tenho uma menor probabilidade. Lembra que é a área sobre a curva? Então, se eu não identificar qual é a função de probabilidade associada àquele processo que eu estou medindo, na hora que eu for fazer a simulação, lá na simulação eu gero valores de acordo com a distribuição de probabilidade que eu vou inserir no meu software. Se eu colocar tudo normal, eu estou cometendo um erro. A minha simulação não é real. A minha simulação vai conter um erro implícito na hora de eu gerar as variáveis aleatórias.
Lembre que eu falei lá na primeira aula, o nosso objetivo em simulação é, eu preciso desenhar um sistema parecido, a gente vai falar isso bastante daqui para frente, um sistema parecido, máximo similar possível do real, tentar validar esse sistema, esse desenho desse processo, olhando essas distribuições de probabilidade para que aquele sistema computacional responda da mesma maneira que é o sistema real. Neste momento, se eu conseguir fazer isso, que é o processo de validação e verificação do modelo, ao invés de eu ficar fazendo o teste físico, vamos mudar isso. Aí vai lá e fica fazendo o teste durante uma semana. Eu posso ir no computador, fazer todas as mudanças que eu quero fazer aqui e verificar qual que é o impacto dessas mudanças. E aí, ao invés de eu testar fisicamente no meu processo as mudanças, o que vai acarretar um custo alto, um envolvimento maior das pessoas, se a mudança que eu fiz for ruim, o impacto no resultado. Ao invés de eu fazer isso fisicamente, eu faço isso computacionalmente. Gero todos os cenários que eu desejo, com as mudanças que eu desejo, porque aquele sistema computacional está aderente, ele está verificado, validado e verificado em relação ao sistema real, e todas as respostas que eu tiver no sistema computacional vai ser a resposta esperada do sistema real. Para isso, para cada processinho que eu faço aqui no meu sistema computacional, as variáveis aleatórias geradas têm que ser adequadas, elas têm que ser reais, elas têm que seguir a mesma distribuição de probabilidade do sistema real, certo? Então, se um sistema ele tem se um processo de descarregamento de um veículo, de um caminhão num armazém, segue de uma distribuição uniforme, se lá no meu computador, quando eu fizer a atividade descarregar caminhão, eu não colocar uniforme, colocar uma normal, com média e desvio padrão, eu vou estar embutindo um erro natural, um erro de essência do modelo nele. E aí, a resposta que vai dar não vai ser real, porque não é a mesma coisa. Eu não consigo afirmar que seja a mesma coisa. E aí eu vou chegar a decisões que daí eu falo assim, então vamos mudar esse armazém, vamos, ao invés de colocar 5 docas para descarregar, vamos colocar 8 docas para descarregar. Porque daí não vai ter fila. E aí não vai dar certo. Aí eu vou falar para você assim, olha, a tua simulação aí não funciona, isso aí não funciona na prática. Na teoria até funciona, na prática não funciona. E na verdade não é que não funciona, é que está errado mesmo, tá? Então, vai funcionar na prática, a teoria vai funcionar na prática se você fizer a teoria corretamente. Então, é para isso que a gente aprende essas funções geradoras de variáveis aleatórias. Ou seja, no momento em que peguei os dados, descobri qual é a distribuição de probabilidade, essa distribuição de probabilidade gera parâmetros. E é a partir desses parâmetros, para cada distribuição de probabilidade, vai existir uma função geradora que é o que vai estar programado nos softwares. Tá? Mas por que então a gente aprende, professores, as funções geradoras se existem nos softwares? Porque nem toda empresa vai ter um software pronto para isso. Existem algumas opções de software de simulação, mas e se não tiver? Se eu tiver que fazer uma simulação no Excel lá e eu aprendi VBA, sei VBA bem, eu tenho que programar. Eu vou ter que fazer essa geração de variáveis aleatórias. No VBA, algumas funções geradoras já existem. Por exemplo, a normal já existe, a uniforme já existe, são fáceis de usar, mas algumas outras não têm. Então, se eu entender como funciona isso, numa dessas eu posso gerar um simulador no Excel que vai ser um custo baratíssimo, porque é o tempo de eu programar, e que vai resolver o problema específico de uma empresa da que vocês trabalham e vai te dar uma grande, uma moral grande aí, dizendo, resolvi, tem um simulador lá e eu estou tomando decisão em cima do simulador. Numa dessa, isso serve para você até ganhar espaço dentro da tua empresa. Tá? Então é importante a gente entender isso. Então vamos lá. Então, as funções geradoras de variáveis aleatórias é isso aí que eu falei. Uma vez que a gente tem
a simulação, eu tenho que depois gerar dados. Para ficar claro, tá? Vamos passar aqui para baixo, vamos ver se vai ter o gráfico já já. Tá? O que acontece? Uma vez que eu tenho o modelo computacional lá, eu vou gerar variáveis, o que acontece? Imagine que eu vou gerar lá 50 variáveis pela função geradora de variáveis aleatórias. Na hora que eu faço o histograma disso, ele vai ser um histograma muito semelhante ao histograma real que eu coletei. É por isso que a gente tem essa relação. E aí eu posso gerar diversos conjuntos de dados por essa função aleatória, porque daí eu posso dizer assim, é como se eu estivesse passando um dia, 2 dias, 3 dias, de maneira automática, tá? De maneira computacional. Muito bem, então aqui eu já falei, onde que a gente vê isso? Tempos de chegadas, tempos de serviço, demandas por produto, ou seja, qualquer coisa que a gente consiga medir. Nós medimos, nós conseguimos descobrir qual é a distribuição de probabilidade e para cada distribuição de probabilidade vai ter uma função de geração aleatória, tá? Sempre não, né? Mas a maioria dos métodos de função de geração aleatória, ela é sempre baseada num valor R que vai ser um valor entre 0 e 1, tá? Uniformemente distribuído entre 0 e 1. Por isso que a gente até chama isso que é uma pseudo-aleatória, porque dentro da variável aleatória existe uma geração uniformemente distribuída entre 0 e 1, tá? Então, x é o valor que a gente vai querer gerar, tá? Então, os métodos, basicamente, a gente tem o de transformação inversa, direta, convolução, a gente vai ver basicamente um, que é o de função aqui. Então, olha, a distribuição discreta geométrica, tá? Ela representa, então aqui a gente já vai ter um material um pouco mais detalhado de cada distribuição, o número de falhas observadas e uma sequência de provas do tipo Bernoulli. Lembrando que o tipo de Bernoulli não é, tá? Então, se eu quero distribuir, eu vou ter, fugiu aqui, essa probabilidade, eu vou ter, essa aqui é a função de distribuição probabilidade, e aí eu vou ter, como que eu vou gerar o seguinte, esse desenho aqui, que é um colchete só com a parte de cima fechando, é o que a gente chama de teto, né? Ou o primeiro número inteiro superior, ou o arredondar para cima. O arredondar para cima, tá? Então, por exemplo, deu 3,7, arredonda para 4. Quando a gente está usando essa função, 3,1, arredonda para cima, dá 4 também. Tá? Então, é sempre arredondado para cima quando eu tenho esse colchete fechado só em cima. Vocês estão vendo aí, né? Quando eu tenho o colchete fechado embaixo, é o que a gente chama de piso ou arredondar para baixo, independente qual é o meio, independente qual é o número depois da vírgula. É diferente do arredondamento que a gente tem por padrão, acima, depois da vírgula, se for 5 ou maior para cima, se for abaixo de 5 é para baixo. Quando a gente está usando essa função de piso e de teto, a gente sempre arredonda para cima, nesse caso aqui, se for ao contrário, arredonda para baixo, tá? Esse R, olha só, esse R é o valor aleatório entre 0 e 1, e esse P é o parâmetro da distribuição geométrica, que é a probabilidade de sucesso, P. Lembrando que sucesso, numa distribuição geométrica, é aquilo que eu quero medir. Se eu estou querendo medir a falha, imagine que eu tenho 5% de falhas. Como é que eu sei isso? Porque em algum momento eu peguei um conjunto de dados e, por exemplo, eu peguei as últimas 10 mil peças e vi que dessas 10 mil peças, 10 mil seria 10%, 500 peças estavam com defeito. Bom, das últimas 10 mil peças, 500 estavam com defeito, 500 por 10 mil dá 5% de falha. Então, o meu P aqui é 0,05, que é 5% da probabilidade de sucesso de ser falha. E aí eu coloco essa probabilidade de P aqui, o valor aleatório entre 0 e 1, que a gente vai gerar isso, todos os softwares, sem exceção, Excel, todas as linguagens de programação, existe
um gerador aleatório desse R aqui, tá? No Excel, por exemplo, é só o aleatório abre e fecha parênteses, ele gera isso aqui. A gente chama de pseudo-aleatório entre 0 e 1, tá? E aí eu calculo logaritmo neperiano de 1 menos esse valor sobre logaritmo neperiano de 1 menos essa taxa de sucesso, e aí eu tenho uma distribuição geométrica, tá bom? Então, basicamente, explicando todos eles são semelhantes, tá? Vai ter o parâmetro. Então, professor, o que tem a ver aquele input analyzer, distribuição com isso? Porque lá no input analyzer, se você colocar lá os dados e ele falar assim para você, olha, a taxa de aceitação maior é da distribuição geométrica com parâmetro 0,04, 4% de sucesso. Beleza, é essa devolutiva que vai me dar esse parâmetro, e aí eu vou usar isso que devolve lá do Input Analyzer ou de qualquer outro software para calcular as variáveis aleatórias. Tudo bem? Muito bem, então aqui ó, exemplos, tá? Aí depois vocês podem dar uma olhadinha nos exemplos. E aí, para cada distribuição vai ter uma função dessa. A função de distribuição de probabilidade de Poisson é essa que a gente fez aí, né? Vocês já fizeram até exercício, que é a probabilidade ali de ocorrências de X sucessos no intervalo de tempo. Lá do buraco e tal, que vocês fizeram o exercício. Então, vai estar associada uma forma de gerar aleatório aqui, por exemplo, pelo método de aceitação e rejeição. Então, aqui tem a maneira como que faz, tá? E assim por diante. Então, aqui tem exemplos, tá? Essa aqui eu vou parar um pouquinho, porque a gente vai acabar usando algumas vezes, tá? Muito bem. Quando eu não tenho muita informação ou muito dado sobre um processo, então, o que eu quero dizer com isso? Às vezes a gente está tentando fazer uma simulação lá na frente, quando a gente aprender com detalhes isso, e eu não tenho informações sobre o processo, ou eu não tenho dados sobre o processo. Eu não tenho dados, muitos dados, né? Eu não tenho uma quantidade de dados suficiente para poder jogar num software e usar. Fala-se em 50 dados aí para que tenha uma quantidade razoável aí para fazer uma distribuição de probabilidade, tá? Tem gente que fala que 30 já é o suficiente, de 30 a 50 já é o suficiente, mas é óbvio que quanto mais, melhor, tá? Mais firme vai ser o teste de hipótese. Às vezes eu não tenho isso, eu não tenho essa informação, eu não tenho um registro dessas informações, e às vezes eu não tenho tempo para ficar medindo. O que acontece? Isso em último caso, tá? Que fique bem claro que é em último caso. Então, imagine que eu tenho aqui um processo que eu tenho a possibilidade de acontecer, sei lá, vendas, vamos pensar em vendas. Nenhuma venda no dia, uma venda no dia e 2 vendas no dia. Então, vamos pensar que a venda de um carro 0 quilômetro. Venda de um carro 0 quilômetro. Eu não tenho esses dados por algum motivo, sei lá, a empresa não tem isso, ou é uma revendedora de carros muito pequena que não faz registro, mas, empiricamente, o dono da empresa, o cara que é o vendedor, ele fala assim, não, metade dos dias que a gente está aberto não vende nenhum carro. 30% dos dias a gente vende um carro pelo menos, e 20% dos dias a gente vende 2 carros. Essas informações aqui, elas são informações que são empíricas, não é feito um teste de poste estatístico. Porém, às vezes a gente precisa recorrer para esse artifício, tá? A gente tem que recorrer para esse artifício de maneira sempre no último recurso, sempre na última possibilidade. Mas, às vezes acontece, tá? Então, eu tenho uma distribuição que a gente chama de empírica discreta. Ó, dos 20 dias que a gente fica aberto, 10 dias não vende nenhum carro, em 6 dias deles eu vendi um carro, e em 4 dias desses eu vendi 2 carros. Eu tenho uma distribuição, eu tenho que 50% é 0, 30% é 1. O que eu vou fazer? Eu gero um valor aleatório. Como é que gera o valor aleatório em uma distribuição empírica? Imagine que eu gero um valor entre 0 e 1, tá? 0 e 1.
eu tenho aqui a função empírica acumulada. Tá? Então, o que, que é isso? De 0 até 50 é o zero. De 50 até 80, ou seja, de 50 e alguma coisinha maior do que 50 e menor ou igual que 80 é 1. E maior do que 80, menor ou igual a 1 é 2. Então eu gero um valor aleatório entre 0 e 1. Gerei o valor 32. O 32 está aqui, entre 0 e 50. Então a resposta vai ser o zero. Gerei um valor aleatório, um segundo valor aleatório, deu 97, 0,97. Bom, 0,97 está aqui, maior que 80, menor que 1. Então, a resposta do valor aleatório vai ser 2. Tá? Isso aqui a gente vai usar bastante na aula que vem, tá? Na próxima aula. Mas é importantíssimo a gente entender isso, que é um recurso que a gente tem que usar pouco, quando dentro de uma simulação maior, mas é útil, extremamente útil. Por quê? Porque esse processo ele é baseado no processo de Monte Carlo, tá? A gente vai falar isso na aula que vem, tá bom? E assim por diante, tá? Então, tem alguns exemplos. A distribuição uniforme, que a gente falou para vocês, então é bem assim, ó, o menor mais o maior menos o menor. Então, imagine que eu quero um valor entre 5 e 10. 5 mais 10 menos 5 é 5, vezes um valor entre 0 e 1. Se isso aqui for 0, isso aqui vai dar 0, vai dar 5. Se isso aqui for 1, 10 menos 5 dá 5, 1 vezes 5 dá 5, 5 mais 5 é 10. Então, assim eu consigo gerar todo o espectro entre 0 e 1 uniformemente, tá? E assim por diante, ó. Então, tá aqui como que gera. Distribuição triangular, tá? Então, eu tenho 3 parâmetros, o menor, o maior e a moda, tá? O maior, o menor e a moda. Tenho a função de geração aqui, se o valor está entre 0 e esse valor, se o valor está entre esse valor, essa conta aqui que eu faço, lembrando que B é a moda, A é o menor e C é o maior. Se tiver entre essa razão e o 1, eu uso essa fórmula. Se tiver entre 0 e essa razão, eu uso essa fórmula, e assim por diante, tá? A distribuição exponencial vai ser uma que a gente vai usar muito, tá? Que é essa fórmula aqui também. A gente vai usar bastante na aula que vem, tá? Esse lambda aqui, por que a gente vai usar? Porque esse lambda aqui é justamente a taxa que a gente está medindo. Num processo de chegada, por exemplo, esse lambda aqui é o valor que a gente estava fazendo. Lá na distribuição Poisson, lembra que vocês fizeram lá dos buracos, por exemplo, lá tinha a cada quilômetro eu tenho uma média de 2 buracos. Em 3 quilômetros, quanto é? 6 buracos. Então, esse lambda aqui vai estar associado àquele valor lá. A gente vai fazer algumas alterações, mas é aquele valor lá, é aquilo que a gente vai medir, tá? Distribuição normal, então distribuição normal já é mais complicadinha de fazer, mais tranquilo, é só conta arada e assim por diante. Tudo bem, pessoal? Entenderam aí como é que gera valores aleatórios? Esse material aqui é um material já lá da Universidade do Mato Grosso. Eu uso ele desde o início que eu estou dando essa matéria de MQ2 e é um material muito legal dessa professora aqui de lá do Departamento de Estatística. Eu gostei bastante desse material. Então aqui tem a parte um pouco mais teórica dessas distribuições de probabilidades. Aqui vocês podem depois dar uma olhadinha com bastante calma. Só queria mostrar que o material está à disposição de vocês e que basicamente ela destrincha um pouquinho mais do que tem no outro slide. Tudo bem? Muito bem. Então, olha só, eu vou fazer uma paradinha agora de 2 minutinhos, só para a gente tomar uma água no banheiro, etc. E nessa última meia hora a gente fala de teoria de filas. Vou parar de gravar aqui, tá bom?